Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo. E hoje vamos falar de força elétrica, lei de Coulomb. Bom pessoal, antes de a gente começar a falar sobre força elétrica, precisamos entender o que é uma carga pontiforme. Uma carga pontiforme é aquele corpo eletrizado onde suas dimensões são desprezíveis, ou seja, as suas dimensões não importam para a resolução do problema, ok? Se a gente tem duas cargas, se temos duas cargas de sinais diferentes, seja positivo com negativo ou negativo com positivo, as duas cargas vão sofrer a ação de uma força de atração. A carga 1 atrai a carga 2 com uma força de mesmo valor, mesma direção, mas sentido contrário à força que carga 2 exerce sobre carga 1. Então temos aqui o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Um vai exercer uma força em 2, de mesma direção, mesmo valor, mas de sentido contrário à força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Bom, pessoal, se as duas cargas têm sinais iguais, seja positivo com positivo, negativo com negativo, as duas vão sofrer, nesse caso, a ação de uma força de repulsão. Aqui a gente tem atração e aqui repulsão. Bom, a carga 1 vai ser empurrada para a esquerda, ou seja, a carga 2 exerce uma força na carga 1 para a esquerda e a carga 1 exerce uma força na carga 2 para a direita, de mesmo valor, mesma direção aqui, como vocês podem ver, horizontal, mas sentido contrário. Essa força é para a esquerda e essa aqui é para a direita. A gente vai falar sobre a lei de Coulomb, né? Já que foi Charles Coulomb que estudou a força entre cargas elétricas. Em sua homenagem foi colocado no Sistema Internacional de Unidades o Coulomb como unidade de carga elétrica. Então a gente vai falar sobre o estudo de Charles Coulomb, força elétrica. Essa aqui é a equação que a gente utiliza para determinar a força elétrica entre duas cargas no vácuo. Por que no vácuo? Porque a gente está usando uma constante elétrica aqui no vácuo, que vale 9 vezes 10 a 9 Newton metros quadrados por Coulomb quadrado. Bom, já vou explicar melhor essa equação. Vamos lá. O que essa equação diz para a gente? Que força elétrica é igual a uma constante, que tem esse valor, então vai ser sempre essa constante. Se as cargas estiverem imersas no vácuo, a gente vai estar estudando sempre no vácuo. Se no problema disser que não está no vácuo, ele vai dar um valor diferente, um K diferente desse aqui. Mas é só colocar aqui no lugar do K e resolver o problema. Então fica a constante elétrica vezes a carga 1 em módulo, ou seja, se for negativa você não vai colocar negativo, vai colocar a carga sem sinal, tá bom? Vezes a carga 2, a mesma coisa, se for negativa, vai colocar a carga sem sinal aqui para multiplicar, dividido pelo quadrado da distância entre as duas cargas. Você tem uma carga 1, você tem uma carga 2, e essas duas cargas têm uma distância entre elas, tá bom? É o quadrado dessa distância aqui. Então, a força elétrica é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, não à distância, ao quadrado da distância, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a constante elétrica vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros quadrado barra Coulomb quadrado. Esse valor aqui é arredondado. Bom, se eu for representar graficamente a força elétrica em uma carga, vai ser uma curva como essa aqui, pessoal.
Preste atenção. Para uma distância d, você tem um valor de força elétrica Fe. Quando você dobra a distância, a intensidade da força é 4 vezes menor. Se você triplica a distância, a intensidade da força é 9 vezes menor. Se você quadruplica a distância, o valor da força, a intensidade da força, é 16 vezes menor do que antes. Bom, por que isso? Porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta, mas pelo seu quadrado, tá bom? Então, quanto mais próximas as cargas estiverem, maior será a força elétrica. E quanto mais distante elas estiverem uma da outra, menor é a força elétrica entre as duas. Menor é a ação de uma carga com a outra. Bom, vamos resolver alguns exercícios. Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 coulomb. Então, o valor da carga 1 vale 1 coulomb, como o valor da carga 2 vale 1 coulomb. Situadas no vácuo e a 1 metro de distância, então a distância vale 1 metro. Dada a constante elétrica, aqui, ó. Bom, se está no vácuo, só poderia ser esse valor mesmo. Então, vamos determinar a intensidade da força elétrica usando a lei de Coulomb. Força elétrica é igual a constante elétrica vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pelo quadrado da distância. Bom, força elétrica é igual a constante vale 9 vezes 10 a 9, a carga 1 vale 1, a carga 2 vale 1, dividido pelo quadrado da distância, que é 1 ao quadrado. Bom, 1 com 1 corta, né? Nem precisa cortar. Tudo multiplicado aqui vai dar 9 vezes 10 a 9 newtons. Essa é a intensidade da força de repulsão entre as duas cargas, né? Já que as duas cargas têm carga de 1 coulomb, então são duas cargas aqui positivas, logo vai haver uma força de repulsão entre as duas cargas. Bom, mais uma questão, vamos lá. Duas cargas elétricas pontiformes positivas e iguais a Q, então tá. A carga 1 vale Q, como ele está dizendo ali para a gente, a carga 2 vale Q, estão situadas no vácuo a 2 metros de distância, então a distância agora vale 2 metros. Sabe-se que a força de repulsão mútua tem intensidade de 0,1 newton, então a força elétrica, nesse caso, vale 0,1 newton e é uma força de repulsão, já que as duas cargas têm o mesmo sinal. Calcule Q. Então, quer saber o valor de Q? Bom, pessoal, a gente sabe que pela lei de Coulomb, força elétrica é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pelo quadrado da distância. Força elétrica vale 0,1, a constante elétrica 9 vezes 10 a 9, a carga 1 vale Q, a carga 2 Q, dividido pelo quadrado da distância, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar 0,1 igual a 9 vezes 10 a 9, vezes Q vai dar Q ao quadrado, dividido por 4. Esse 4 está dividindo, jogo para lá, multiplicando. 4 vezes 0,1 vai dar 0,4, é igual a 9 vezes 10 a 9, Q ao quadrado. Q ao quadrado é igual a 0,4 dividido por 9 vezes 10 a 9. Q ao quadrado é igual. Temos 0,4, eu posso escrever como 4 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 9 vezes 10 a 9. Q ao quadrado é igual a 10 a menos 1 dividido por 10 a 9, vai dar 10 a menos 10. Então, vai ficar 4 sobre 9 vezes 10 a menos 10. Bom, o quadrado eu jogo para lá, vira raiz. Então, vai ficar Q é igual
a raiz de 4 nonos vezes 10 a menos 10. Qual é o número vezes outro que dá 4 nonos? 4 nonos é 2 terços. 2 terços vezes 2 terços dá 4 nonos, então sai da raiz. Bom, que número vezes ele mesmo dá 10 elevado a menos 10? 10 elevado a menos 5. Se você pegar esse número e multiplicar por ele mesmo, vai dar esse aqui que está aqui dentro. Então, Coulomb. Então, esse aqui é o valor da carga aqui, tanto de um quanto do outro. Valeu, tropinha! Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço!